E em meio ao julgamento de Jair Bolsonaro e outros 7 réus acusados da suposta tentativa de golpe, o governo dos Estados Unidos elevou a pressão sobre o Brasil e questionou diretamente os bancos brasileiros sobre o cumprimento da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. O comunicado do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros é visto como uma advertência para saber quais são as ações concretas que estão sendo tomadas para isolar o ministro de Operações Financeiras, como, por exemplo, o uso de cartões de crédito de bandeiras norte-americanas e até o encerramento de conta corrente. O não cumprimento das sanções podem, sim, gerar multas pesadas para essas instituições, além de punições pessoais e até a exclusão dessas instituições financeiras do sistema SWIFT. A ofensiva da gestão Trump coincide justamente com o julgamento de Jair Bolsonaro e com a intensificação das reuniões entre Eduardo Bolsonaro e autoridades dos Estados Unidos. Nesta quarta-feira, o deputado desembarcou novamente em Washington para uma nova rodada de reuniões com integrantes do governo americano e ele promete levar dados sobre o julgamento. Recebendo as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil, muito obrigado pela audiência. A notícia em destaque: os Estados Unidos iniciaram um processo de verificação sobre a aplicação da Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes e, simultaneamente, Eduardo Bolsonaro tem realizado reuniões com autoridades norte-americanas. Passar para o Cristiano Beraldo para trazer um pouco da percepção dele sobre a possibilidade de ampliação da Magnitsky, mas também esses movimentos de verificação junto a instituições bancárias e financeiras. O que a gente pode esperar desse movimento, Beraldo? Você acha que pode ser um alerta para que não aconteça com bancos brasileiros o que aconteceu com BNP Paribas? Neto, os Estados Unidos não brincam em serviço. Então, quando eles aplicam sanção a alguém ou alguma instituição, eles obviamente querem que essa sanção seja cumprida, até porque disso depende a credibilidade que eles possuem no mercado internacional. Por outro lado, obviamente, quando eles seguem esse caminho em relação ao Brasil, em relação a autoridades brasileiras, eles também não estão numa estratégia de darem todos os tiros no primeiro momento. Ao contrário, eles têm ali uma estratégia que eles vão seguir. Obviamente foi colocado pelo próprio presidente Donald Trump uma condicionante para essa escalada das sanções, que é justamente o resultado desse julgamento de Jair Bolsonaro. Então, é de se supor que existem novas sanções já engatilhadas e que, à medida que houver um desfecho desse julgamento, essas sanções serão aplicadas. Agora, em relação à Lei Magnitsky, isso especificamente no que tange ao ministro Alexandre de Moraes, obviamente os Estados Unidos precisam ter certeza de que as previsões da sanção estão sendo cumpridas pelas empresas que estão, ou que possuíam relação com o ministro Alexandre de Moraes, ou que possuem relação com o ministro Alexandre de Moraes, e que os Estados Unidos sabem, porque eles monitoram isso de uma forma muito eficiente, que tem algum tipo de relação com todo o universo da família Moraes. E esse mapeamento certamente está sendo feito de forma detalhada e as consequências chegarão para aqueles que estão ignorando a existência dessas sanções. Pois é, a gestão norte-americana, a gestão do Donald Trump, fazendo uma verificação junto a bancos e instituições financeiras sobre o cumprimento dessas sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Você, Mota, já era, inclusive, previsto, né, um movimento nesse sentido, inclusive, fala-se na possibilidade de aplicação de novas sanções contra outras autoridades brasileiras. Não dá para dizer que isso não estava no radar, né? Isso foi anunciado várias vezes e por escrito. Pelo menos 3 cartas do próprio presidente Donald Trump falaram sobre isso. Ele manifestou indignação com o tratamento que Jair Bolsonaro tem recebido e chamou o julgamento de Jair Bolsonaro de caça às bruxas.
esse assunto já rendeu a aplicação de tarifas comerciais punitivas ao Brasil e de sanções da Lei Magnitsky. São repercussões grandes e graves, inclusive ou principalmente no mercado financeiro. A reação do Estado brasileiro a isso foi submeter Jair Bolsonaro a restrições ainda maiores. Colocaram até vigilância permanente a Jair Bolsonaro, que já estava preso em prisão domiciliar. E agora estão submetendo Jair Bolsonaro e outras pessoas, outros políticos, outras autoridades, a um julgamento que, de acordo com muitos juristas, sofre de problemas tão graves que a sua nulidade futura é uma possibilidade. Agora, estamos diante de duas possibilidades, há dois cenários possíveis. Um é a possibilidade de que o governo americano esqueça o assunto, deixe isso para lá, vá cuidar de outras coisas. A segunda possibilidade é que o governo do presidente Trump não só pressione para que as sanções atuais sejam efetivamente aplicadas, mas também aplique novas sanções ainda mais graves. Em breve, nós saberemos a resposta. Há uma dúvida entre as autoridades norte-americanas se há o respeito àquilo que foi determinado, principalmente quando a gente olha para essas instituições que têm ligação com o sistema SWIFT, né, Dávila? E caso a instituição não esteja respeitando essa determinação, isso pode gerar um problema gigantesco, inclusive com a aplicação de multas altíssimas, né? Há, inclusive, casos desse tipo com bancos de outras nacionalidades. É verdade, Canhato. O banco BNP Paribas teve uma multa de 9 bilhões de reais porque não respeitou a Lei Magnitsky. Agora, é preciso entender duas coisas importantes sobre a Lei Magnitsky. Primeiro, lembrar sempre a nossa audiência que a Lei Magnitsky vale para as empresas brasileiras que atuam nos Estados Unidos. Não é para... Ela não tem ingerência nas leis brasileiras, na soberania nacional, nada disso. Ela afeta os negócios dessas empresas que têm negócio nos Estados Unidos, como é o caso de todos os grandes bancos que atuam no Brasil hoje. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e aí é uma questão que não é muito clara, tem a ver com remessas de dinheiro. Então, a Lei Magnitsky foi criada justamente para parar o fluxo do dinheiro da corrupção de um país para o outro e tal. Então, agora... A grande questão, e eu acho que é essa a questão que os bancos brasileiros devem estar discutindo com as autoridades americanas, se as movimentações financeiras do ministro Alexandre de Moraes, punido pela Magnitsky, ocorrem unicamente no Brasil, é possível ter uma tolerância aí ou não? Eu acho que essa é a grande questão. Por isso que os bancos estão quietos, conversando, estudando as dimensões desse impacto ou não. É óbvio que tudo que é bem que existe fora do Brasil, sim, os bancos vão ter que tomar uma decisão rápida e cortar a relação com Alexandre de Moraes. Mas agora, quando tem a ver com transações unicamente no Brasil, como fica isso? Acho que essa é uma questão importante que devem estar sendo debatidas as autoridades norte-americanas com os bancos. E é óbvio, se ficar claro que mesmo só com movimentação financeira nacional, esses bancos serão punidos nos Estados Unidos, certamente os bancos não vão pensar duas vezes. Alexandre de Moraes vai virar persona non grata, porque os bancos não vão perder negócio no maior mercado financeiro do mundo por causa de um correntista. É óbvio. Então eu acho que agora a conversa, e por isso que nenhum banco se manifestou ainda sobre o assunto, porque essa é uma conversa que tem que ocorrer de maneira serena para entender exatamente onde estão pisando e para saber exatamente quais serão os riscos e punições. Portanto, é preciso esperar um pouco, mas certamente, como bem lembrou o Beraldo aqui, os Estados Unidos estão aumentando a pressão devagarzinho. Isso aqui é que nem fogão, está aumentando a temperatura, porque é isso que faz parte de utilizar recursos como Lei Magnitsky para retaliar o que Donald Trump considera
um desrespeito a Jair Bolsonaro e às regras da democracia liberal. É só lembrando que quando o Dávila menciona que os bancos estão fazendo reuniões, estudando para saber exatamente como será feita a aplicação da medida na relação com correntistas que venham a ser sancionados, no caso Alexandre de Moraes, o Banco do Brasil, que é o banco que inclusive faz o pagamento do salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, já cancelou um cartão de crédito do ministro Moraes, um cartão de crédito com bandeira de uma empresa norte-americana. E aí as informações que nós temos é que houve o cancelamento desse cartão de crédito e aí o banco acabou oferecendo um outro com a bandeira de uma empresa que atua somente no Brasil. Então, eu não tenho certeza se o cancelamento foi de um cartão de crédito Visa ou Master, uma dessas duas bandeiras, e aí o próprio BB, o Banco do Brasil, ofertou um cartão de crédito da bandeira Elo. Essas informações que nós temos em relação ao cartão de crédito do ministro Moraes. Mas há expectativa em relação à ampliação das medidas, que poderia interferir, inclusive, na emissão de uma passagem aérea para o ministro, na contratação de um plano de um streaming, Netflix, Amazon Prime, por aí vai. Então, coisas corriqueiras do dia a dia estariam muito difíceis para o ministro da Suprema Corte. Agora eu vou passar para o Beraldo, só para a gente fazer uma rápida análise sobre a atuação de Eduardo Bolsonaro. A informação que nós temos é que ele foi a Washington participar de uma nova rodada de encontros e reuniões e, segundo os últimos destaques das pessoas que fazem o acompanhamento desse trabalho de Eduardo Bolsonaro, ele levaria uma espécie de dossiê ou as informações de tudo que está acontecendo no julgamento de seu pai e também dos outros 7 réus. O que é preciso trazer, pontuar e até projetar dessas reuniões, a maneira como Eduardo Bolsonaro se relaciona com essas autoridades? A partir dessas reuniões, poderíamos esperar novas medidas tomadas pela administração Trump, Beraldo? Neto, Eduardo Bolsonaro, sem dúvida alguma, se tornou este porta-voz de tudo que acontece no Brasil em relação a seu pai. Está sendo ouvido, sim, não apenas em razão da relação que desenvolveu com a família Trump na época em que tanto seu pai quanto Donald Trump eram presidentes juntos, mas agora, diante da posição do presidente Donald Trump de condicionar a política tarifária e a aplicação de sanções ao desenrolar desse julgamento de Donald Trump, obviamente Eduardo se torna uma figura que vai sendo recebida para que possa municiar as autoridades norte-americanas de informação. É a única fonte de informação? Naturalmente não, eles são muito bem informados, as embaixadas e consulados fazem um trabalho bastante eficiente no aspecto de levar informações para a estrutura burocrática norte-americana. Mas, sem dúvida, existe ali uma série de considerações que são passadas por Eduardo. O que a gente está vendo do combinado, do arranjo político, provavelmente veremos essa condenação de Jair Bolsonaro seguida, em algum momento posterior, da aprovação da anistia. E aí fica a pergunta: isso será suficiente para que o governo de Donald Trump avalie que a ameaça à democracia brasileira foi extinta? Tudo que foi feito até agora em termos de cassação de vistos, aplicação de lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, isso será revisto? Eventual ampliação de sanções que podem acontecer entre o fim do julgamento e a eventual aprovação da anistia, como é que isso fica? Então, há muitas incertezas, mas eu acredito, Caniato, que há muito medo de algumas autoridades brasileiras de serem colocadas nesse barco e verem as suas vidas sofrerem um transtorno bastante significativo com o impedimento de terem relações com os Estados Unidos.